aí pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo Evony. Tropa, dessa vez eu vim trazer para vocês que houve fusão entre o servidor que eu jogo, que é o 210, com o servidor 120. O servidor 120 é mais antigo do que o 210, tá? Que é o que eu jogo. E o jogo decidiu unir esses dois servidores. Daí eu decidi fazer esse vídeo sobre os pontos positivos dessa fusão e os pontos negativos. O primeiro ponto positivo dessa fusão é a chegada de novas contas fortes no servidor. Então, se antes a gente tinha uma determinada quantidade de contas fortes, digamos que em torno de 10, 15, 20, agora a gente passa a ter 30, 40 contas fortes, e isso é bom para o servidor porque se torna mais forte para poder lutar. Então, vindo aqui nas configurações e clicando em classificação, podemos observar aqui na classificação de poder de aliança. Então aqui nós temos acesso à lista dos jogadores e tem jogador já no servidor com 20,7 bilhões de poder. Então isso é importante para o servidor, principalmente quando for lutar as guerras. Então aqui mais para baixo tem as novas classificações. Está misturado aqui já os jogadores do novo servidor, que foi o 120, com o 210, que era o servidor que eu jogo. Então eu fiquei na colocação 90, eu era 44 na colocação e desci para 90 porque eu tenho apenas 1,8 bilhões de poder. Outro ponto positivo com essa fusão é a interação entre os jogadores, a troca de experiências, a troca de conhecimentos que a gente vai adquirindo de acordo com o tempo, a gente vai fazendo novas amizades. E isso vai possibilitando a gente conhecer novas estratégias, como é que funciona o pensamento dos outros jogadores a respeito desse jogo Evony. Então isso é bastante importante, a troca de informações. Outro ponto positivo é que possivelmente essas alianças podem fazer fusão entre si, tá? A aliança que eu jogo, por exemplo, pode ser que veja a necessidade de fazer uma fusão com uma nova aliança, das que veio ou das alianças antigas que já existiam no servidor, e com isso a gente conhece novas pessoas, novas estratégias, novos conhecimentos, e isso é um ponto positivo. Também foi importante essa fusão porque com mais castelos fortes nós temos mais possibilidade de ganhar o SVS. Então temos mais contas bem equipadas com generais, skins de castelo com buffs adequados para lutar a guerra de SVS e assim ter a possibilidade de uma vitória mais fácil, dependendo da aliança que vai ser parelhadas para poder guerrear no SVS. De acordo com essa fusão a gente ficou mais forte, então eu creio que a gente vai começar a ser emparelhado com alianças também que esteja no mesmo porte de nível, tá? Que seja forte também. Mas com tudo isso a gente agora tem mais castelos, inclusive temos uma conta com 20 bilhões de poder, como mostrei para vocês. Então isso é importante porque trouxe mais força ao servidor. E por último, como ponto positivo também, essas fusões que houve entre as alianças. Não só o servidor que eu jogo houve a fusão, como outras alianças também houve fusão entre elas. Então vai reduzir a quantidade de servidores para o jogo. E com isso dá a possibilidade de eles fiscalizar de uma forma melhor, mais eficaz, as contas dos jogadores que tentam trapacear de alguma forma. Então esse é um ponto positivo e talvez eles decidam responder os tickets e os e-mails que a gente envia para ele em tempo mais hábil, já que vai ter uma redução de servidores. Eu não sei como é que vai ficar em questão de resposta. Esse jogo é muito carente de informações. E também quando a gente envia tickets e e-mails, demora bastante para chegar respostas. E algumas perguntas que a gente envia e-mail, tickets, nem respondidos são. Então eu creio que com essa nova fusão vai ser menos trabalho para a equipe Evony, porque fica mais fácil de ele acessar e fiscalizar contas, e daí que sobre tempo para eles para poder pelo menos responder 80% das perguntas. Vamos botar dessa forma. Então esses foram os pontos positivos que eu observei com essa fusão. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos. Com a chegada de novos castelos e novas alianças no servidor, o servidor ficou pequeno para tantas alianças, para tantas contas, e com isso
vai haver maior disputa entre os monstros. E isso é um ponto negativo porque eu já acho que tem poucos monstros com essas novas atualizações que teve de passar o castelo para nível 45. Era para ter aumentado bem mais o drop de monstros no mapa. E eu já achava pouco monstros e agora com mais contas para estar disputando os monstros vai ser ruim para a gente. A não ser que o jogo mude e duplique a quantidade de monstros no mapa para a gente poder atacar. Outro ponto negativo que houve foi que com a junção dessas contas no servidor, o ranking de prestígio despencou lá para baixo, principalmente porque o servidor que veio e se fundiu com o que eu jogava, ele é mais antigo do que o que eu jogo, então com essa fusão a classificação de prestígio despencou lá para baixo. Então aqui está a minha classificação nova depois da fusão que houve, eu estou na colocação 251. E eu não estou entendendo essa setinha verde que está de lado dizendo que eu subi 5.049 na colocação, já que eu era colocação 120 e despenquei para 251. Então despenquei mais do que o dobro e aqui a setinha está para cima dizendo que eu aumentei a classificação. Também outro ponto negativo é que eu ainda não peguei asas e para as contas que igual a minha ainda não pegou asas, com essa nova fusão aumentou a quantidade de castelos mais fortes para poder batalhar no SVS e daí eles terminam pegando a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta colocação, que é o fator necessário para poder pegar as asas, e daí a gente vai ter que gastar o dobro de fontes de vida, a gente vai ter que ter sorte para conseguir chegar nos castelos que esteja sem bolha primeiro do que eles, então vai ser mais difícil para a gente competir e se classificar no top 5 e assim conseguir conquistar as asas. Além disso, também tem as competições internas da aliança, onde tem as premiações e com novas alianças vai ficar mais concorrido. Aqui no centro de eventos temos a competição de monarcas como exemplo. Nesse exato momento está sobre treino de tropas. Eu treinei algumas tropas e fiquei na sexta colocação até esse exato momento. Pode ser que eu caia mais, ou se eu recrutar mais um pouco de tropa, pode ser que eu diminua essa classificação. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na sexta colocação. Então toda a premiação do servidor vai ter mais alianças competindo e vai ficar mais disputada as premiações. Também no ranking das alianças aqui de poder, a gente já tem um parâmetro sobre isso. A gente antes era a segunda aliança mais forte do servidor e agora com essa nova fusão a gente está na quarta aliança mais forte do servidor. A aliança que eu estou jogando está em quarto. Na primeira colocação está SAE, ela já era do servidor 210, o servidor que eu jogo. Mas daí essa M4D e a RVR também foi da nova fusão. Então do segundo lugar a gente desceu para quarto por conta que entrou essas duas alianças novas. Mas com todas essas dificuldades, alguns pontos positivos e outros negativos que eu já citei aqui nesse vídeo, é necessário a gente continuar sempre progredindo e eu estou buscando isso a cada dia. Aqui eu vou mostrar para vocês que na nova academia militar eu já investiguei aqui e até nível 10 a lança perfurante. Com isso eu consegui liberar 10% de aumento de HP das tropas terrestres ao atacar. Também investiguei até nível 10 o escudo sólido de nível 1 e obtive debuffs aumenta a defesa das tropas terrestres em 10% ao atacar. E também investiguei no nível máximo a formação Tartaruga 1. E com isso liberei debuffs aumenta o ataque das tropas terrestres e das máquinas de cerco em 6%. E reduz o HP das tropas inimigas de longo alcance em 30% ao atacar. Essa mesma investigação que eu fiz aqui para tropas terrestres, eu fiz para as tropas de alcance. Então note aqui que o esquadrão espanhol de nível 1 está liberado no nível máximo. Eu já dominei ele por ter investigado a um nível máximo. E com isso eu acrescentei a meu ataque de tropas de alcance mais 6%. E reduziu o HP das tropas montadas inimigas em 30%. Isso é bastante importante para quando eu for atacar com as tropas de longo alcance. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é essa, que com todas as dificuldades
é importante a gente sempre manter a cabeça erguida, ver também os pontos positivos que trazem a interação com novos jogadores, com novas contas, e continuar sempre seguindo em frente, conquistando os buffs, subindo o poder e assim batalhando melhor. Então, tropinha, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!